Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coátio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E se você precisa passar em um concurso das carreiras educacionais, puxa a cadeira e fica aqui no nosso canal. Temática da nossa aula: currículo escolar, resolvendo questões difíceis. Gente, este conteúdo de currículo escolar é um conteúdo fácil, mas aí eu peguei as questões mais complexas para a gente mandar ver, tá bom? E aí você tem que baixar o seu material, o link para o seu material está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Aproveite e leia a descrição, que tem uma série de playlists para você maratonar, tá certo? E você tem que se inscrever neste canal, meu povo, e ativar o sininho da aprovação para não perder nenhuma aula, porque toda semana tem um conteúdo de valor aqui para você. E eu quero te fazer um pedido. Deixa um comentário nessa aula, eu adoro ler os comentários de vocês. E também deixa o seu like, tá bom? O seu like é muito importante para mim, porque eu entendo que você está gostando deste material, dessas aulas, e isso estimula a gente a produzir mais e mais e mais e mais, tá bom? Larga de murrinhagem de like. Bom, nós vamos começar conceituando currículo. Vamos lá? Currículo é o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos, saberes, competências, representações, valores transmitidos de modo explícito ou implícito nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização. Isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar de dimensão cultural e cognitiva da educação escolar. Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se aprende, de acordo com uma ordem de progressão determinada no quadro de um dado ciclo de estudos. Então vamos lá. Currículo é o conjunto de conteúdos cognitivos. Que conteúdos cognitivos? Fração, mitose, meiose, meio ambiente, orações subordinadas substantivas objetivas direta, geometria, trigonometria, as capitais do Brasil. Então, currículo é o conjunto dos conteúdos cognitivos, mas também, meu povo, dos conteúdos simbólicos. Que conteúdos simbólicos? Os saberes, as competências, as representações, os valores, as atitudes que a escola vai transmitir de forma explícita, de forma implícita. E como é que a escola faz isso? Por meio do nosso trabalho pedagógico, por meio das práticas pedagógicas, nas situações de escolarização. Então, o currículo, gente, ele vai envolver a transmissão, a produção e a socialização do conhecimento escolar. Vamos aqui para a próxima lâmina. Aqui nós vamos ter, gente, as concepções de organização escolar segundo o professor Libânio. A gente tem o currículo tradicional, o currículo tecnicista, também chamado de racional tecnológico, o currículo escola novista, também chamado de progressivista, o currículo construtivista, o currículo sociocrítico ou histórico-social, o currículo integrado ou globalizado. E aí no seu material você vai preencher o quadrinho, tá bom? Então pega o material e vamos ao quadrinho. Primeiro que nós vamos ter o currículo tradicional. Gente, o currículo tradicional é aquele que se reduz a um conjunto de disciplinas, de conteúdos que são passados aos alunos como verdades absolutas. Aqui, o currículo tradicional, ele é uma grade, ó, fechado, ele é uma grade curricular com disciplinas compartimentadas, compartimento, sala, quarto, com disciplinas compartimentadas e conteúdos fragmentados, picados. Aqui ele tem caráter verbalista, a palavra, né, a transmissão dessa palavra. Ele tem caráter verbalista e um ensino transmissivo, centrado no professor, na matéria, e o aluno ele é apenas um receptor de informações. O aluno ele é apenas um armazenador de informações. Bom, o outro currículo que nós temos aqui
é o currículo escola novista, também chamado de progressivista. Esse aqui, ó, tradicional, é centrado no professor. Agora, o currículo escola novista é centrado no aluno e nas experiências de aprendizagem. Quem é que aprende? O aluno, conectando a escola com a vida e adaptando os alunos ao contexto. Aqui, gente, o professor ele é um facilitador da aprendizagem. Aqui ele é um detentor. Aqui ele é um facilitador da aprendizagem e o conteúdo provém das experiências dos alunos. Nesse currículo escola novista, se coloca os conteúdos escolares como instrumentos para o desenvolvimento dos processos mentais e não como verdades estabelecidas, como é lá no currículo tradicional. Agora nós vamos ver outro. O currículo tecnicista, também chamado de racional tecnológico. Este currículo, gente, ele é voltado para a transmissão de conteúdos e desenvolvimento de habilidades a serviço do sistema de produção, do mercado de trabalho. Ele é elaborado por um especialista a partir de critérios científicos e técnicos. Este é um currículo cientificista, o tecnicista. Formula objetivos, conteúdos, padrão de desempenho que o aluno tem que seguir, formando robôs, todos iguaizinhos, habilidades consideradas úteis e desejadas pela sociedade. Este currículo tecnicista, ele se caracteriza pela racionalidade técnica e instrumental, para se formar o técnico e prevê habilidades e destrezas que serão dominados pelos alunos. Em português, bem claro, o currículo tecnicista, o racional tecnológico, é um currículo que tem por objetivo formar alunos como mão de obra para o mercado, o técnico pelo técnico, tá bom? Há um padrão de desempenho, formar os alunos todos iguaizinhos, robotizados, como se fosse uma fábrica. Próximo. Aqui, gente, deixa eu apagar aqui. Agora nós vamos ver o currículo construtivista. Vamos a ele. O currículo construtivista está associado a Piaget. Tem como concepção o papel ativo do sujeito no processo de aprendizagem. O currículo deve prever atividades que correspondam ao nível de desenvolvimento intelectual dos alunos e organizar situações que estimulem suas capacidades cognitivas e sociais, de modo a possibilitar a construção pessoal do conhecimento. Então, gente, esse currículo construtivista está fortemente associado aí a Piaget. Currículo construtivista é aquele que o aluno constrói o seu conhecimento, simplificando. Próxima. Agora nós vamos falar do currículo sociocrítico ou histórico-social. Vamos a ele. Aqui, gente, enfatiza-se as questões políticas e pedagógicas do processo de formação. O ensino tem como princípio a compreensão da realidade da sociedade. Para quê? Para deixar a sociedade do jeito que está? Não, para transformar essa sociedade, visando se construir novas relações sociais. Aqui, neste currículo sociocrítico, entende-se que sem os conceitos, sem a teoria e sem os conteúdos culturais sistematizados, dificilmente os alunos estarão aptos a analisar a realidade e formar estratégias de atuação social. Então, este currículo vai dizer, olha, os conceitos, a teoria, os conteúdos culturais são importantes
importantes para que o aluno esteja apto a analisar a realidade. Então, o saber historicamente acumulado, sistematizado pela humanidade, é uma ferramenta, é um instrumento para que os alunos possam analisar criticamente esta realidade. E aqui, gente, no currículo sociocrítico, vai se enfatizar as questões políticas e pedagógicas. O próximo. O currículo integrado ou globalizado. Como o próprio nome diz, destaca-se a globalização das aprendizagens e a interdisciplinaridade. Está associado às características da estrutura cognitiva e afetiva dos alunos, de forma a construir e a integrar os conhecimentos. Este currículo integrado ou globalizado, busca a integração de conhecimentos e experiências que facilitem a compreensão crítica e reflexiva da realidade. Este currículo vai ressaltar o lado dos conteúdos culturais, o aprender a aprender, e busca compreender como os conhecimentos são produzidos, elaborados e transformados. Então, gente, este currículo integrado ou globalizado, ele vai destacar a interdisciplinaridade, a globalização do conhecimento, ele busca integrar conhecimentos e experiências que vão facilitar a compreensão, a análise crítica e reflexiva da realidade. Agora vamos para o último. Currículo como produção cultural. Aqui se acentua os fatores sociais e culturais na construção do conhecimento. Cultura, ideologia, poder, multiculturalismo e linguagem. A cultura aqui é vista como um terreno de produção cultural e de política cultural. Este currículo questiona como são construídos os saberes da escola. E eles vão denunciar a escola como reprodutora do sistema. Então, este currículo, como produção cultural, ele vai ressaltar fatores sociais e culturais, como a cultura, a ideologia, o poder, o multiculturalismo, a linguagem. A cultura aqui ela é vista como uma produção cultural e de política cultural. Aqui se questiona como o conhecimento ele é construído. E este currículo vai denunciar a escola que reproduz as desigualdades sociais. Agora nós vamos fazer questão sobre isso, tá bom? Então, bora lá para a questão de número 1. De acordo com Libânio, os currículos devem expressar, de fato, as intenções e práticas sociais. As mais conhecidas concepções de organização curricular das intenções pedagógicas são 1 para currículo tradicional, 2 para currículo racional tecnológico, que é o tecnicista, 3 para currículo escola novista ou progressivista, 4 para currículo construtivista, 5 para currículo sociocrítico ou histórico-social e 6 para currículo integrado ou globalizado. Então, nós vamos relacionar as concepções de organização escolar aos seus aspectos teóricos práticos. Então, vamos lá. Este currículo deve prever atividades que correspondam ao nível de desenvolvimento intelectual dos alunos e organizar situações que estimulem suas capacidades cognitivas e sociais, de modo a possibilitar a construção pessoal do conhecimento. Que currículo é esse, meu povo? Aqui nós vamos ter o currículo construtivista. Deve prever atividades que correspondam ao nível intelectual dos alunos, que estimulem as capacidades cognitivas.
de modo a possibilitar a construção do conhecimento. Próxima, buscam a integração de conhecimentos e experiências que facilitem a compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, como também busca ressaltar o lado dos conteúdos culturais, o domínio dos processos necessários ao acesso aos conhecimentos e, simultaneamente, a compreensão de como o produzem, se elaborem e se transformam. E aqui, gente, aqui nós vamos ter o currículo integrado, ó. O currículo integrado ou globalizado. Próxima. Essa questão é grande, né? Currículo proposto para a transmissão de conteúdos e previamente prescritos por especialistas que, a partir de critérios científicos e técnicos, formulam objetivos e conteúdos, padrões de desempenho, habilidades consideradas úteis e desejadas pela sociedade. Aqui nós vamos ter o currículo tecnicista, também chamado de racional tecnológico, tecnicista, tá? Aqui, critérios técnicos. Próximo, é um currículo reduzido a um conjunto de disciplinas e de conteúdos a serem transmitidos aos alunos, organizados numa grade curricular, ou seja, um ensino meramente transmissivo, centrado no professor e na matéria. Esse é fácil, né, gente? Este aqui é o currículo tradicional. Próximo. O enfoque deste currículo coincide quase sempre com a ideia de currículo centrado no aluno e no provimento de experiências de aprendizagem como forma de ligar a escola com a vida e adaptar os alunos ao meio, colocando os conteúdos escolares como instrumentos para o desenvolvimento de processos mentais e não como verdades estabelecidas. Aqui nós vamos ter o currículo escola novista ou progressivista. Próximo e último, né? Possui várias correntes, às vezes divergentes entre si. Algumas dão ênfase mais às questões políticas do processo de formação. Outras correntes colocam a relação pedagógica como a mediação da formação política. E aqui, gente, nós vamos ter o currículo sociocrítico ou histórico social e nós vamos marcar a letra A. Eita, que essa questão... Em Brasília está muito quente e o tempo está muito seco. Bora lá para a questão de número 2? Vamos nessa. O currículo prescrito tem como característica... Gente, o currículo prescrito, ele também é chamado de currículo formal, tá? Aí, vamos ver a característica dele agora. O currículo prescrito ou formal tem como característica indicar as orientações para regular a escolha dos conhecimentos e práticas educativas. E aí, o currículo formal tem essa característica? Gente, o currículo formal, ele tem sim essa característica de indicar as orientações para regular a escolha dos conhecimentos e práticas educativas. O currículo prescrito, o currículo formal, é um documento que vai orientar as escolas a elaborarem os seus respectivos currículos. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais. Eles são um exemplo de um currículo formal prescrito. É aquele currículo que o sistema de ensino elabora e indica para as escolas. Vamos ver por que não é a letra B. Ilustrar a dimensão temporal
da estruturação das etapas de construção do conhecimento. Aqui a banca viajou, né? Elucidar, esclarecer os juízos e procedimentos a serem seguidos pelos estudantes. Isso aqui não é característica do currículo prescrito. Envolver as aprendizagens efetivamente realizadas pelos estudantes. Também não é característica do currículo formal. E indicar processos de modelagem dos conhecimentos em diferentes conceitos tem nada a ver com o conceito de currículo prescrito ou formal. Currículo prescrito ou formal ou estabelecido é aquele documento que vai orientar as escolas a elaborarem os seus respectivos currículos. Por exemplo, aqui na rede pública de ensino do Distrito Federal, nós temos o Currículo em Movimento, que foi elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Então, o nosso Currículo em Movimento aqui do DF é um exemplo de currículo prescrito estabelecido, tá certo? Próxima questão, questão de número 3. O currículo tem muitos e importantes significados pedagógicos e sociais e compreender esses significados é vital para o ofício de ensinar. Acerca das teorias do currículo, julgue os itens que se seguem. 1. As teorias críticas defendem a compreensão do currículo em oposição à aceitação do fazer nele descrito. E aí, as teorias críticas do currículo defendem isso? Gente, defende sim, tá? Defende sim, esse item está certo. As teorias críticas do currículo são teorias de desconfiança. Olha o que o item está dizendo aqui, ó. As teorias críticas defendem-se compreender o currículo em oposição a se aceitar o que está lá escrito. Então, as teorias críticas do currículo, como teorias de desconfiança, vão perguntar por que este conteúdo e não outro? Por que eu tenho que ensinar dessa forma e não de outra? 2. Os conceitos valorizados pelas diferentes teorias permitem-nos distingui-las umas das outras. E aí, quais são as teorias de currículo que nós temos? Nós temos as teorias tradicionais do currículo, as teorias críticas do currículo e as teorias pós-críticas do currículo. E sim, o item está certinho, tá? O conceito que cada uma dessas teorias do currículo valoriza vai permitir que a gente distinga as características de cada uma dessas teorias. 3. O currículo é como uma bússola que indica os princípios ideológicos norteadores da prática em um determinado sistema educacional. E este item, isso aqui também, gente, está certinho, tá? O currículo, como a questão diz, o SEBRASP, né, é uma bússola que vai indicar os princípios ideológicos que vão nortear, que vão dar um rumo ao trabalho pedagógico da escola. Questão de número 4. Vários autores concordam que existem pelo menos 3 tipos de manifestações de currículo: o formal, o real e o oculto. Gente, isso cai demais em prova, tá? Acerca dessas manifestações do currículo, assinale a opção correta. Vamos a elas. O currículo formal refere-se às influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Isso aqui não é o currículo formal. Isso aqui é o currículo oculto. Então, esse item aqui, de cara, já está errado. O real é o que acontece em sala de aula. Beleza. E o oculto ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Isso aqui não é oculto. Isso aqui é o formal. Então, a gente não marca essa letra. B. O formal
refere-se ao que acontece em sala de aula. Não, esse daqui é o real. Currículo real é tudo aquilo que ocorre em sala de aula. O real ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Não, não. Esse aqui é o formal. O currículo formal é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. E o oculto, as influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Beleza. Então não é a letra B, vamos à letra C. O formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Certinho, currículo formal, prescrito, estabelecido pelos sistemas de ensino. O real, as influências provenientes da experiência cultural. Esse aqui é o oculto. E o oculto, ao que acontece em sala de aula. Não, gente, o que acontece em sala de aula é o currículo real. Então, isso aqui não é oculto, isso aqui é o real. Então, sobrou aqui a letra D como certa e vamos ver por quê. O formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. Exatamente. O real, ao que acontece em sala de aula. Beleza. E o oculto, as influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Então, o currículo tem essas três manifestações. O formal, que é aquele prescrito, né, estabelecido pelos sistemas de ensino. O currículo real é aquele que efetivamente ocorre na escola, na sala de aula, por meio do nosso trabalho pedagógico. E o currículo oculto, que é tudo aquilo que ocorre na escola e na sala de aula e que não está escrito em canto nenhum. Por isso que ele é chamado também de currículo implícito. 5. É fácil, 5. A única fácil que eu trouxe. Mas as questões de currículo, por mais que a gente procure questão difícil, gente, não é um assunto tão difícil assim, não. Vamos lá. A relação entre a instituição escolar, a sociedade e a cultura não é uma relação simples, é complexa. Se a cultura remete ao conjunto de elementos materiais e simbólicos historicamente constituídos por uma dada sociedade, a escola trabalha, então, somente com uma fração dos conhecimentos e saberes desse mencionado conjunto. Isto quer dizer que a escola trabalha apenas com uma seleção do que compreende o universo mais amplo da cultura. Essa seleção dos conhecimentos e saberes que devem ser objeto do trabalho propriamente escolar é o que se denomina didática, currículo, avaliação, projeto político-pedagógico. Bom, gente, aqui nessa questão nós vamos ter um conceito aqui de currículo, né? A banca está dizendo, é a seleção dos conhecimentos, e saberes que devem ser objeto do trabalho escolar. Então, isso é currículo. Aqui, gente, o enunciado é maior do que as alternativas, né? É para cansar o candidato. Questão de número 6. Outra questão imensa. Considera-se que, ao planejar o currículo da escola, utilizando os documentos oficiais, faz-se necessário considerar alguns princípios básicos práticos. Sobre tais princípios, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos à questão de número 6, as alternativas. O currículo, em sua organização, deve prever tentativas de enriquecimento curricular pela interdisciplinaridade e de coordenação de disciplinas por meio de projetos comuns. E aí, gente, o currículo ele tem que prever o enriquecimento curricular por meio da interdisciplinaridade e por meio da coordenação de disciplinas? Sim, este item está certíssimo.
O currículo deve ser democrático, garantindo a todos uma base cultural e científica comum e uma base comum de formação moral e de práticas de cidadania, relativa a critérios de solidariedade, justiça, alteridade, descoberta, respeito do outro e o aprender a viver junto. E aí, gente, o currículo, ele tem que ser democrático? O currículo ele tem que ter uma base cultural e científica, com práticas de cidadania que levem à solidariedade, à justiça, à descoberta, ao respeito ao outro? Sim. Então, o item é verdadeiro. Próxima, o currículo escolar representa o cruzamento de culturas, constituindo espaço de síntese, uma vez que a cultura elaborada se articula com os conhecimentos e experiências concretas dos alunos em seu meio social e com a cultura dos meios de comunicação da cidade e de suas práticas sociais. E aí, gente? Esse aqui tá certo? Este aqui também está certinho, gente. O currículo ele vai representar o cruzamento de culturas. O currículo ele vai articular os conhecimentos e as experiências dos alunos em seu meio social com a cultura dos meios de comunicação, com a cultura da cidade, das práticas sociais da sociedade. Meu povo, currículo é construção de identidade. Então, aqui também está certo. Próxima. O currículo deve ajudar a fortalecer a identidade pessoal e a subjetividade dos alunos. Trata não só de atender e favorecer a diversidade entre o alunado, mas também de promover em cada aluno competências distintas que os tornem mais plenos e autônomos em seu desenvolvimento pessoal, o que sem dúvida pode facilitar igualmente o seu êxito profissional. E este item, o que vocês me dizem aí? Este item, ele também é verdadeiro, gente. Então, o currículo ele tem que ajudar a construir, acabei de falar, né? Currículo é construção de identidade. O currículo tem que ajudar a construir a identidade pessoal, a subjetividade dos alunos, favorecer essa diversidade humana, desenvolver no aluno competências distintas para que eles sejam mais plenos, ou seja, tenham uma formação integral e também tenham autonomia. O último aqui. O currículo tem que condizer com a organização espacial da comunidade e com o modo pelo qual as pessoas e os segmentos sociais se movem nela. Trata-se, portanto, apenas de atender às necessidades e expectativas da comunidade local, de modo que se respeite sua cultura, valores, modos de vida e hábitos. E aí, gente, o que você me diz aqui dessa questão? Ela está certa ou está errada este item? Este item aqui, ele é falso, meu povo. Olha aqui, está dizendo que o currículo deve apenas atender às necessidades e expectativas da comunidade. Não, o currículo é muito mais do que isso, né? Por meio do currículo a gente transmite, a gente produz conhecimento, a gente socializa o conhecimento. Então aqui a gente marca a letra B. Questão de número 7. Outra questão longa. A partir de uma perspectiva crítica do currículo, como construção social e cultural, avalie as afirmações a seguir. Vamos a elas. O currículo deve ser compreendido como experiência recriada nos alunos, através do qual eles podem desenvolver-se, ou seja, como um processo vivo
e dinâmico, que proporciona conteúdos e valores para que os alunos possam melhorar a sociedade em relação à sua reconstrução social. E aí, este item 1, tá certo ou tá errado? O item 1, gente, ele tá certinho, tá? O currículo ele também é entendido como uma experiência recriada dos alunos. E é por meio deste currículo que os alunos vão se desenvolver. E esse desenvolvimento ele se dá em um processo vivo, em um processo dinâmico, que vai proporcionar o acesso aos conteúdos escolares, aos valores, para que os alunos possam melhorar a sociedade, transformar a sociedade. Então, aqui ele está certo. 2. No processo educativo, o currículo deve ser visto como um discurso, uma narrativa particular do indivíduo e da sociedade que explicita noções particulares sobre conhecimento, formas de organização da sociedade sobre os diferentes grupos sociais. E este item aqui, gente, este item aqui também está certinho, tá? O currículo ele deve ser visto como uma narrativa, uma forma, né, particular do indivíduo se comunicar, da sociedade se comunicar. E o currículo também ele vai desvelar as formas de organização da sociedade e dos diferentes grupos que compõem essa sociedade. 3. A seleção do currículo, quando se desliga da cultura extraescolar que rodeia o aluno, que faz parte de sua história real, coloca-lhes uma distância entre o que a escola transmite e o que vive fora dela. E aí, gente? Este item 3, o que vocês marcam? Tá certo ou tá errado? Este item 3, gente, ele tá certinho, tá? Deixa eu limpar aqui pra gente analisar aqui, ó. O que o item está dizendo? Que a seleção do currículo, quando se desliga, ou seja, quando se separa da cultura extraescolar que rodeia o aluno, coloca uma distância entre o que a escola transmite e o que o aluno vive fora dela. O que o item está dizendo? Que não dá para separar currículo e cultura. Quando se desliga, quando se separa currículo e cultura, se separa também aquilo que a escola ensina daquilo que o aluno vive. Próximo. O currículo, numa perspectiva crítica, deve se constituir como campo de cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, priorizando o comum, o uniforme e o homogêneo. E aí, gente? Aqui está errado. Porque, gente, o que está dizendo? Que o currículo, numa perspectiva crítica, ele tem que ser homogêneo, igualzinho para todo mundo? Não, ele tem que ser diversificado, heterogêneo. 5. O currículo como proposição de reconhecimento das identidades culturais deve promover na escola situações favoráveis à tomada de consciência sobre a construção da identidade cultural de alunos, professores e gestores, relacionando-a aos processos socioculturais do contexto em que vivem. E aí, gente, este item aqui, o que você me diz? Tá certo ou tá errado? Este item aqui está certinho, gente. O currículo, ele é um campo de construção de identidade cultural, como eu já falei. E por meio do reconhecimento das identidades culturais, a escola vai promover atividades, como diz o item, situações favoráveis, para que o aluno tome consciência sobre a construção dessa sua identidade cultural. Para quê?
para que possa relacionar, contextualizar tudo isso à sociedade, à comunidade escolar, à realidade daquela escola. Então, aqui nós vamos marcar a letra A. Vamos para a questão de número 8. Mas antes da gente ir para a questão de número 8, quero te perguntar uma coisa. Você já deixou o seu like aqui? Eu falei que essas questões de currículo eram questões difíceis. Questões, ó, que a gente sua é para responder e longas, né? Então, vamos lá? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, que tem um monte de vídeo, playlist para você maratonar. E lembre-se, gente, foco, porque todo mundo passa em concurso público. Questão de número 8. Silva discute o currículo como um campo no qual se relaciona dimensões como saber e poder, representação e controle, bem como discurso e normatização. Tensões que influenciam diretamente a aprendizagem dos alunos e a prática docente. Nesse contexto, há um tipo de currículo que se manifesta através do que os alunos aprendem de forma cotidiana em diversos contextos. Esse aprendizado ocorre por meio de práticas, atitudes, comportamentos, gestos e percepções que prevalecem tanto no ambiente social quanto na escola, de maneira implícita, contribuindo para a formação social dos alunos. Este tipo de currículo é conhecido como, vamos lá, letra A, é conhecido como currículo formal, que se refere estritamente ao conteúdo acadêmico ensinado em sala de aula, conforme os planejamentos de estudo e programas educacionais oficiais. Este conceito enorme aqui não é o conceito de currículo formal. B, currículo oculto, que inclui as lições não planejadas e não intencionais que ocorrem na escola, resultantes das interações sociais e culturais no ambiente escolar. E aí, gente, este item está certo? Este item está certo. Olha aqui, ó, gente. Currículo oculto é aquele que ocorre de maneira implícita. Então, é tudo aquilo que ocorre na escola, na sala de aula, que não está escrito em canto nenhum. Não está lá no nosso planejamento, por exemplo, mas eu querendo ou não, vai acontecer na escola e na sala de aula e vai influenciar a aprendizagem dos alunos. E a teoria que reconhece a existência do currículo oculto é a teoria crítica do currículo. Vamos ver por que não é a letra C. Currículo profissional. Não é, porque a gente já viu que é oculto. E currículo digital também não, porque a gente já viu que é o oculto. A questão de número 9. Informe-se V para verdadeiro e F para falso sobre o que se afirma sobre os tipos de currículo e suas características, de acordo com Adriana Jesus. Gente, as manifestações do currículo, os tipos de currículo despencam em prova, cai demais, tá bom? Então vamos lá. O currículo real refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. É expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Isso aqui, gente, é o currículo real. Isso aqui é o currículo formal, que é aquele
formal é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. O currículo formal, também chamado de prescrito, é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino que vai estabelecer diretrizes curriculares, objetivos, conteúdos ali das disciplinas. O currículo formal é o que traz prescritos institucionalmente os conjuntos de diretrizes, como os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí, gente, este item está certinho. O currículo formal, como eu já falei anteriormente, é o prescrito institucionalmente. Por exemplo, aqui na Secretaria de Educação, a Secretaria de Estado de Educação do DF instituiu o currículo em movimento como currículo formal das escolas públicas do DF. E aqui na questão está trazendo os PCN, certinho. Próximo. O currículo real é o currículo que acontece dentro da sala de aula, com professores e alunos a cada dia, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Este aqui também está certo. O currículo real é aquele que ocorre em sala de aula, em decorrência do quê? Do nosso planejamento. Próxima. O currículo formal é o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. E aí, gente, este item está errado, porque isso aqui não é currículo formal, isso aqui é currículo oculto. E a última aqui, o currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio a várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos e percepções que vigoram no meio social e escolar. Isso aqui é um conceito de currículo oculto? Sim, isso aqui é um conceito de currículo oculto. Ele vai representar tudo que os alunos aprendem no cotidiano da escola. E que não está, por isso que ele é implícito, não está registrado em canto nenhum. Mas a gente, querendo ou não, vai acontecer. Agora vamos para a questão de número 10, meu povo. O currículo, segundo Libânio, Oliveira e Toschi, pode ser compreendido a partir de 3 manifestações: currículo formal, currículo real e currículo oculto. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Meu povo, eu estou batendo muito nessa tecla, porque isso despenca em prova. E aqui no meu canal nós temos 2 aulas de currículo. Nós temos uma playlist de currículo em que eu trabalho todas essas teorias de currículo, em que eu trabalho todos esses tipos de currículo. Então, te convido a maratonar essas 2 aulas de currículo, tá? Além dessa. Vamos lá para os itens. Currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Tá fácil porque vocês já fizeram um monte de questão sobre essa, estão afiados. Aqui, gente, não é o currículo oculto. Isso aqui é o currículo formal. Próximo, o currículo formal refere-se às influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. Originam-se da experiência cultural, dos valores e significados do meio social. Isso aqui, gente, é currículo formal? Nunca precisou. Isto aqui é um currículo oculto. Próximo, o currículo real expressa a orientação dos sistemas de ensino, revelando o conjunto de disciplinas e resultados de aprendizagens pretendidos. Isso aqui é o currículo real?
Isso aqui é o currículo formal. Letra D. A distinção entre esses vários níveis de currículo serve para mostrar aquilo que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender. Depende de muitos fatores e não apenas das disciplinas previstas na grade curricular. E este item, gente, para você ele está certo ou está errado? A distinção dos vários níveis de currículo, formal, real e oculto. Isso aqui, essa distinção serve para nos mostrar aquilo que os alunos aprendem na escola ou que eles deixam de aprender e não apenas as disciplinas previstas lá na grade curricular. Distinguir esses níveis de currículo, real, formal e oculto, serve para isso? Serve, meu povo, o item está certo. Vamos ver por que não é a letra E. O currículo formal é o que de fato acontece nas salas de aula. Não, gente, isso aqui é o real. Em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Refere-se às ideias e práticas, à percepção e aos usos do currículo real. Ufa! Então aqui na questão 10, a letra certa é a letra, até mudei aqui, a letra D. Gente, terminamos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero muito que vocês permaneçam aqui comigo. Tem mais aula de currículo para vocês maratonarem, de BNCC, de diretrizes curriculares. Gente, de tanto assunto, tá? Tudinho para te preparar para que você possa assinar o seu termo de posse no concurso dos seus sonhos. E lembre-se, meu povo, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Olhe bem para mim. Porque todo mundo passa em concurso público. Carimba, que é top. Um beijo.